sem mais delongas, vamos passar para a ministração da palavra de Deus, porque hoje é uma noite de vacinação. Não tem aquele dia mundial, internacional, municipal de vacinação? É quando nós levamos nossas crianças com a caderneta de vacinação, elas tomam lá a dosezinha para ficarem imunes a alguns tipos de doença, poliomielite, varíola, febre, algumas coisas, não é verdade? Às vezes Deus ele promove um dia de vacinação na sua casa para que os seus filhos estejam vacinados, fiquem imunes a algumas coisas, algumas enfermidades que estão flutuando por aí. Amém? Então é um culto de vacinação, graças a Deus. O objetivo geral dessa mensagem é alertar a igreja para os alimentos envenenados que estão sendo distribuídos. Alimentos envenenados estão sendo distribuídos. E o objetivo específico que a igreja ofereça às pessoas tanto quanto se alimente de alimentos saudáveis. Você não pode pegar um alimento ruim, vencido, já prestes a se estragar para fazer a doação, para dar às pessoas. Não. Se você vai doar alguma coisa a alguém, você tem que estar dentro da validade, uma coisa de qualidade, coisa boa. Então, você também não vai se alimentar com alimentos vencidos. Então, nós precisamos nos alimentar com alimento saudável, tanto quanto dar às pessoas alimentos saudáveis também. Esse é o objetivo específico da nossa ministração. Eu quero falar que a fome ela tem castigado muitas pessoas ao longo do mundo, em volta do mundo, na terra. E a fome, ela normalmente ela causa dor, ela causa desespero, a pessoa fica aflita. Onde não há pão, estejam certos disso, aonde não há alimento, há cheiro de morte, há tristeza, a vida tende a ir se acabando aos pouquinhos. A pessoa vai definhando, vai ficando fraca. Não foi uma, não foram duas, foram várias vezes que eu assisti aqueles programas que mostram o perfil da África, e a gente vê ali a escassez de comida e as pessoas extremamente magras, subnutridas, doentes, largadas pelo chão. Esse é o cenário nos lugares onde não há alimento, não há comida, principalmente, sobretudo, comidas saudáveis. Esse é o quadro, é um quadro de morte, é um quadro de tristeza, desesperança, um quadro de dor e sofrimento. É assim que nós vemos os locais onde não há alimento, não há comida saudável para se comer. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 38. Não, desculpa. 4. 38 e 41. Diz o seguinte: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de policítidos, e veio e os cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Agora, Senhor, tira o selo e revela a nós a tua vontade.
porque estamos aqui prestes a ouvir a tua voz. Então, Senhor, faça isso, fala conosco, que os nossos corações estejam prontos para receber a semente da tua palavra, para que ela possa germinar. Faça, Senhor, com que todo espírito contrário seja banido do nosso meio e nós estejamos prontos para receber de ti a porção de hoje, em nome de Jesus. Havia naquele momento, em Gilgal, onde estava localizada a escola de profetas, cuja escola era coordenada por Eliseu. Eliseu, aquele mesmo que acompanhou Elias até ser levado aos céus numa carruagem. E ele formava outros profetas. Mas aquele povo, o povo de Deus, um povo que sempre teve caminhando junto consigo a rebeldia, a desobediência, e dessa vez não foi diferente. O povo havia abandonado os caminhos traçados pelo Senhor e em desobediência, e o que aconteceu? Deus derrama sobre a terra uma gota do seu juízo. E havia fome, diz a palavra de Deus, naquele lugar. As pessoas corriam de um lado para o outro e não podiam saciar a sua fome, uma vez que não havia comida. Deus estava jogando sobre aquele povo a sua própria desobediência, julgando-os, ceifando-os da fome. E nesse momento da história, Eliseu vê aquela multidão de profetas com fome e manda que alguém vá até o campo e pegue lá ervas para preparar o alimento. E eles pegam ervas de qualquer maneira, porque o que acontece? Quando nós estamos famintos, normalmente a gente não escolhe muito comida. Esta condição que estava o povo de Deus, os profetas da casa do Senhor, e queriam comer qualquer coisa. Desde que de repente, quando comem aquela comida, descobrem que era uma comida envenenada, e entraram em pânico e começaram a gritar: homem de Deus, a morte na panela! E mais uma vez eles iam ficar com fome, mas ali estava um homem de Deus que colocou farinha, e aquela comida pôde ser degustada por todos eles, porque a morte já não estava mais naquela panela, sob a intervenção do homem de Deus, de Eliseu. Eu quero refletir com os irmãos sobre 3 aspectos nesta leitura. O primeiro deles é o seguinte: o veneno, ele mata muito mais do que a fome. Vamos refletir sobre isso. O veneno mata muito mais do que a fome. Comemos qualquer coisa. Não é muito difícil de compreender o que está sendo dito. Basta você sair e dar uma volta por aí, escutar o que estão falando aqui ou ali, e você vai ver como as pessoas têm oferecido veneno para o povo que está se alimentando. E quando você começa a comer essa comida sem nutrientes, essa comida sem cálcio, sem vitamina, a tendência natural é você começar a enfraquecer. Você vai enfraquecendo, e quando percebe, você já não tem mais forças. Você já está doente. Eu quero dizer o seguinte: a morte espiritual, ela começa com esse mesmo processo. Então nós vemos muitos homens que, em nome de Jesus, com aspecto de cristão, com palavras de cristão, conduzem as massas ao engano, à mentira, deturpando o verdadeiro motivo pelo qual estamos aqui. Aprendemos muito hoje na escola dominical qual é o motivo principal de estarmos aqui. E agradecer a Deus, oferecer-lhe um culto, porque nós já recebemos o maior dom, o maior galardão que um homem pode receber, é o dom da salvação, o dom da vida eterna. Se as outras coisas não acontecerem como com o pastor Moisés, não tem problema. Nós já
recebemos a salvação em Cristo Jesus e é isso que importa. As pessoas não estão preocupadas em te levar a ver isso. Então, o que tem sido ensinado, que nós nascemos para ser vencedores, que temos que experimentar 100 vezes mais nessa terra, que ter uma casa boa, um carro, é um direito nosso. É mentira? Não, não é. Mas o objetivo principal para nós que conhecemos a palavra é esse? Não, não é. Então, se eu gritasse aqui, botasse ali uma faixa, pare de sofrer. Você que tem uma enfermidade, você que tem algum problema financeiro, você que tem dificuldades de relacionamento, venha receber o milagre. Vocês acham que nós estaríamos com algum espaço aqui vazio? Pode acreditar que não, irmãos. Aprendam uma coisa. Deus, Ele fala de forma muito simples. Ele fala de uma maneira que nós ouvimos e entendemos. Não tem complicação. O Evangelho é algo claro. Deus, ele coloca palavras compreensíveis. Então você fica confuso. Eles contam histórias mirabolantes, falam de coisas que você não entende. Aí corre para a internet e conta um monte de lixo. Você conversa com alguns amigos. Eu estava conversando com uma pessoa que é amigo de um ateu. E esse ateu complicou muito a cabeça dessa pessoa, a ponto de questionar algumas questões referentes a Deus, algo que não se faz. Deus é soberano, Ele é absoluto. Até para conversarmos a esse respeito é necessário uma avaliação muito aprofundada, porque senão você acaba permitindo a desconstrução da tua fé e você vai acabar, como foi dito na palavra, apostatando da fé e dando ouvido a doutrinas de demônios. Esse é o objetivo do inimigo das nossas almas, que você perca a fé, que você desconstrua a fé que você construiu em Cristo Jesus e comece a ir após homens que pregam doutrinas outras que não levam ao caminho da salvação. Como é que se resolve isso? João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade é Jesus. Você conhece Jesus através de quê? Da sua palavra. Ela é a verdade. Então, se vier um livro que fala sobre... Se vier alguém que é PhD, é doutor em divindade, veio falar, não está conferindo com a palavra, rejeita. É a única forma de você não se alimentar com comida contaminada. É conhecendo a palavra de Deus para confrontar aquele alimento que está sendo te oferecido. Se não estiver em acordo com o cardápio de Deus, rejeita. Porque isso vai fazer mal para a tua alma, vai fazer mal para o teu corpo, para a tua vida, e você ainda corre o risco de perder a salvação. Eu queria deixar uns conselhos bíblicos para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, 12 diz o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Foi falado isso aqui hoje. Se você está de pé, não caia, irmão. Faça tudo para permanecer de pé na presença do Senhor. Sabe por quê? Pode não dar tempo de voltar. Eu já vi vários dizendo: não, estou muito novo,